Oiê! Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim responder perguntas de vocês sobre a minha faculdade de gastronomia e minha experiência, enfim, esse universo. Então, deixei essa caixinha de perguntas lá no meu Instagram, pra quem ainda não me segue, vou deixar aqui embaixo, tá? Lá tem dica todo dia, receita. Eu falo lá todos os dias de vários assuntos, dou dica todos os dias, tá? Então vai lá, me segue lá. E agora eu vou ler as perguntas que vocês deixaram lá pra mim. Lembrando que vou ler tudo, mas não sei se vai dar tempo aqui, então talvez eu divida em duas partes, ok? Se eu não conseguir ler tudo, outro dia eu faço a outra parte. Fechado? Bora! Primeira perguntinha. Quando entrou no curso? Tem aqui também, quantos anos durou? Vou botar isso aqui e aí já vou explicar mais ou menos, tá, como que foi. Eu me formei na faculdade de bacharel em gastronomia na Univale de Balneário Camboriú. Quanto tempo durou? 3 anos e meio, tá? Mas eu entrei em 2012, que é a pergunta tá aqui, né? Quando que eu entrei no curso? Em 2012, tá fazendo 10 anos esse ano, tá? Exatamente em fevereiro. 10 anos, bizarro, tô ficando velha. Mas enfim, dividido, tá? Esses 3 anos e meio de faculdade de duração são 2 anos que a gente se forma em chefe e pâtissier, que tem a parte prática, tem um pouco de aula teórica também, mas é basicamente as práticas, e 1 ano e meio depois da parte do bacharel de gastronomia, que é para quem quer montar o seu negócio, conhecer essa parte realmente de marketing, planejamento, etc. Aí tem essa parte do bacharel. Eu fiz completo, tá? 3 anos e meio. Então, é isso. Só pra deixar vocês já situados, vai ser melhor pro resto do vídeo. Outra pergunta. Sempre foi o seu sonho ou simplesmente aconteceu? Acho que simplesmente aconteceu. Acho não, mas enfim, acho que foi uma junção de coisas. Eu queria, desde pequena, na verdade, ser cantora. Sempre quis, até a hora de decidir a faculdade, no 3º ano, eu queria ser cantora e tinha certeza que eu ia ser cantora. E tipo assim, de pequena, eu queria ser cantora, atriz, eu fiz teatro, fiz dança, fiz canto, violão, flauta, fiz várias coisas, teclado, fiz várias coisas. Então eu queria muito ir pra essa parte artística, eu era muito apaixonada pela Sandy, por exemplo, e daí quando eu vi que ela podia ser cantora e atriz ainda, que ela começou a fazer umas novelas lá na Globo, ela teve o seriado dela, enfim, mas ela era ela, né? Mas depois ela fez Estrela Guia, enfim. E aí eu vi que dava pra ser os dois, aí eu queria mais aquilo, sabe? Então, na verdade, eu sempre quis ser cantora e atriz. Aí, quando chegou no meu ensino médio, aconteceram algumas coisas, acho que pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui, que ou já passou ou tá passando pelo ensino médio, sabe do que eu tô falando. Se tu é menor que isso, calma, e já te digo que passa, tudo passa. Essa parte do ensino médio não é fácil pra todo mundo, né? Sempre tem os perrengues, os traumas, enfim. E aí aconteceu comigo e infelizmente eu tive que mudar o que eu queria. E aí eu comecei a ver, assim, o que mais eu gosto, né? Já que eu tinha uma coisa tão definida desde 5, 6 anos de idade, gente, juro, tá? Desde pequena mesmo, que eu tinha certeza que eu ia ser cantora. Eu comecei a ver as coisas que eu gostava. Na escola mesmo, gente, eu não gostava de nada, nenhuma matéria. Matemática, biologia, física, nada. Nem artes, tá? Porque eu desenho só palitinho até hoje, então assim, nem artes. Eu gostava de educação física, que eu sempre gostei de esporte, fazer as coisas. E eu gostava um pouco, gente, das aulas de português, das regrinhas do português, eu corrigia meus professores que falavam pra mim fazer não sei o que, eu corrigia, sabe assim? Mas aí, enfim, no 3º ano eu comecei a ver essas coisas, as possibilidades, e aí eu vi que, por exemplo, a letras precisava ler e escrever muito, que é uma coisa que eu zero sei e gosto. Aí eu fui ver o jornalismo, pro jornalismo esportivo, que eu gostava de esporte e tal, fui ver e também precisava ler e escrever muito, já desisti. E aí acho que foi Aí quando minha colega, tinha uma colega minha que tava lá também tentando assistir a faculdade dela, e ela falou, e na verdade ela falou culinária, e aí despertou um negocinho em mim, por quê? Eu sempre gostei de cozinhar, minha mãe guarda até hoje um banquinho de madeira que eu tinha do lado dela no fogão, assim, porque eu era não, né? Sou bem baixinha. Então eu botava aquele banquinho no fogão com ela pra ficar mexendo nas panelas, pra mexer, pra ajudar ela em alguma coisa. Então eu sempre fiquei em volta, sempre amei cozinhar, mas não tinha pensado em fazer faculdade e tal, até porque, né, eu já tinha um rumo. Mas aí essa minha colega falou em culinária. A minha mãe sempre estimulou eu estar na cozinha com ela e fazer as coisas com ela. E eu assistia muito o programa que chama Top Chef, o americano. E era assim, simplesmente surreal as coisas que eu via, aqueles pratos. Eu falava assim, gente, quero fazer um prato bonito desse, quero comer tal comida, quero viajar. Sabe assim, eu queria, não sei, aquilo foi me despertando mais coisas.
E aí, quando eu tive que decidir no terceirão, ali no final, eu falei, não, vou fazer gastronomia. Achei o curso da Univale que eu gostei, que era bacharel e tudo, que não era só a parte técnica. E foi isso. Então, assim, simplesmente aconteceu por essas circunstâncias, mas não foi sempre um sonho meu. Sempre gostei de cozinhar, mas não era um negócio, sabe? Qual a matéria que tu mais gostou e qual tu menos gostou? Gente, a matéria que eu mais gostei, teve mais gente perguntando, tá? Qual a matéria preferida e tal, então vou responder tudo junto, obviamente. Então, a matéria que eu mais gostei, a que eu menos gostei, a que eu mais gostei eu vou dividir entre a teórica e a prática, porque eu sou libriana e já vai ser difícil decidir entre essas, tá? Mas na prática, eu acho que teve duas. Eu vou escolher duas pra cada, tá? Não me matem. Mas, ó, pra prática, foi a do Garde Manger. Vou deixar aqui escritinho pra vocês. Ele é toda a parte de cozinha fria, entradas, coquetel, enfim, técnicas, muitas técnicas que eu adorava. Então, eu gostei bastante, tive notas muito boas também, que isso ajuda, né, gente, quando a gente tem umas notas boas. Também adorava. E, com certeza, a cozinha italiana, que eu já entrei na faculdade amando. Eu adorei a matéria, não teve a menor dúvida que eu ia adorar fazer risoto, massas, etc. Foi muito bom. Da parte teórica, tem duas matérias que eu acho que também encaixam muito comigo e coisas que eu faria, que é eventos e planejamento de cardápio. A matéria de eventos, gente, eu amei a energia do evento, aquela coisa do pré-preparo, de lá na hora, são muitas horas, a adrenalina daquela coisinha, e todos os que eu fiz, pelo menos, de evento, era tipo finger food, que é tipo coquetel, não sei como vocês conhecem, mas tipo que tinha que fazer todos os pratinhos pequenininhos iguais, sabe assim, eu não sei explicar, mas eu amei fazer evento, e claro, também pela parte social e tal, que vocês sabem que eu adoro gente, né? Então, eu amei essa parte de evento, planejar evento. Eu passei meu ensino médio, gente, inteiro planejando festa surpresa com meus amigos. Se eu soubesse que isso ia, né, depois dar alguma coisa. Mas, juro, eu fiz várias, acho que eu fiz umas 7, sem brincadeira. E adorava essa parte de planejar, enfim. Gostei bastante dessa matéria. E planejamento de cardápios, que também foi uma coisa muito legal, que a gente teve que criar do zero um restaurante. E acho que a minha até tem até hoje o cartãozinho que a gente fez uma sanduicheria que chamava Delicheria, se eu não me engano. Mas eu gostei muito, gente, porque assim, a gente teve que fazer do zero a logo, a ideia, a lista de ingredientes, sabe assim, o nome dos pratos, tudo assim, sabe? Essa parte eu também gostei muito, foi muito divertida. E Prof. Gabi, maravilhosa. Gente, melhor professora que eu tive na faculdade inteira. Vou mandar esse vídeo pra ela, beijo. Prof. Gabi, sério, de verdade, foi muito bom. E ela que dava essa matéria. A que eu menos gostei, gente, assim, ó, foi panificação. Vocês acharam que eu ia falar confeitaria, né? Não, mas panificação foi pior. Porque a confeitaria, eu acho que ainda tinha muito mais prazer, às vezes, de comer o doce no final, ou de ter muito mais técnicas, assim, coisas que eu também levasse pra cozinha quente, ou coisas da cozinha quente que eu levava pra confeitaria, enfim. E a panificação, gente, precisa de uma coisa que eu não tenho, que chama paciência. E ai, aqueles fermentos de um dia para o outro, ou horas de não sei o que, sova dali, não sei o que lá, eu não gostei. Infelizmente, a matéria de panificação. Eu amo comer pão, amo comer as massas de pizzas, não sei o que, a gente fez vários tipos, mas assim, de matéria, pra mim, não rolou. Infelizmente. E eu quase não gostei de enologia e enogastronomia por causa do meu professor, que eu não ia muito com a cara dele. Mas a matéria é maravilhosa, eu amei. Então não pode ser que a matéria que eu menos gostei. Tô divagando só. Próxima pergunta. Em cozinha internacional, qual culinária te chamou mais atenção? Eu tô lembrando aqui que quando eu tive as matérias de cozinha tailandesa, indiana, pra mim, acho que foi sabe assim, porque era muita coisa de aromas e sabores e combinações. E era uma coisa que hoje tem a ver mais no mercado, né? Faz 10 anos que eu entrei na faculdade. Então, assim, tinha um restaurante indiano em Floripa, sabe? Assim, pra tu comer uma comida indiana. Então, sei lá, acho que foi também um pouco de novidade, sabe? Mas, nossa, foi acho que que mais me chamou a atenção mesmo dessas cozinhas. Conta como funciona a banca do TCC do curso e a história do teu TCC. Eu ia ler mais depois, mas eu vou ler agora. Assim, ó, pra formar, como eu falei pra vocês, essas duas partes, né? Pra se formar nos 2 primeiros anos, a gente também tem que fazer tipo um TCC. Ele é um micro TCC, tá? É bem menor, mas quero dizer assim, que é o mesmo modelo, sabe? De trabalho escrito, nananã, mesmo, sabe? Mas bem menor.
E aí a gente, cada um escolhia o tema que queria, era individual, e fazia pra se formar nesses 2 anos em chefe. Eu fiz o tema de finger food, que eu amava, né? Eu já falei antes, que era parte dos coquetéis, enfim, que eu amava, de verdade. Amei fazer aquele trabalho, enfim, foi bem legal fazer as pesquisas, eu gostei bastante. E daí, pra se formar no outro ano e meio aqui do bacharel, é que a gente fazia o TCC em grupo e a gente tinha que criar um restaurante do zero, com tudo que vocês imaginarem. O espaço físico, o estacionamento, o desperdício da comida, a conta de luz, tudo, os funcionários, tudo que vocês imaginarem. Realmente simular uma empresa do zero, um restaurante de gastronomia, uma empresa gastronômica do zero. E foi muito legal, gente, porque como eu falei que eu fiz o meu outro de finger food, gostava disso, a gente criou uma empresa de eventos que chamava Agridoce Eventos. E foi bem legal fazer o trabalho ainda mais em grupo. Eu agradeço até hoje, porque como eu falei já, eu não gosto nem de escrever e nem de ler. Então eu fazia tudo assim, tipo, eu botava lá a minha ideia, eu falava assim, gente, ó, isso aqui que eu quero falar e tal, não sei o quê. E eles arrumavam de um jeito que os professores fossem gostar de ler, sabe? Assim, bem formatadinho. Então, ainda bem que foi em grupo, meu grupo maravilhoso, era eu e mais 4 pessoas. E foi muito legal. É isso. Esse é o TCC. Próxima pergunta, então. Teve alguma parte do curso que te decepcionou? Alguma que te surpreendeu? Eu vou ter que ser bem sincera, gente, que a palavra decepção não cabe na minha faculdade. Eu sou completamente apaixonada por ela e tudo que envolveu ela. Então, acho que a parte decepção vai pra depois da faculdade. Não falo só por mim, eu falo por todo mundo que fez comigo, eu acho. Que a gente sai com uma expectativa de que a gente é formado, ou a gente não sei o quê, ou a gente vai trabalhar em tal lugar, sabe assim, a gente vai numa expectativa muito alta e a gente vê que não é bem assim, que o mercado, além de ser muito difícil, ele também é muito concorrido e a gente tem que começar de baixo. Então não adianta tu achar que com as coisas que tu aprendeu ali na faculdade, tu já vai entrar de chefe de cozinha no restaurante, porque tu não vai. Então acho que a decepção, que eu também acho que nem tive essa decepção toda, assim, era mais o pós-faculdade do que na faculdade, porque, sério, gente, meu curso não tenho nada pra falar de ruim, de verdade. O que mais me surpreendeu, eu acho, que foi a estrutura da Univale e a gastronomia em si. Eu tinha 17 anos, como eu falei, eu não tinha grandes planos de fazer isso, então eu também não pesquisei horrores, sabe? Assim, não sabia como era uma faculdade de gastronomia exatamente. Então eu acho que a estrutura da faculdade da Univale, que ganhou vários anos como melhor faculdade do país de gastronomia, eles realmente são muito bons, tanto na escala dos professores, na estrutura física, em tudo, assim, eu sempre achei muito maravilhoso. Então, acho que me surpreendeu muito, sabe, chegar lá e ver tudo muito preparado. A gente chegava nas aulas práticas e tava tudo já porcionado, sabe, assim, tudo muito separado, tudo certo. Então, sabe, uma estrutura que tu se encanta mesmo, eu me encantei de verdade. Próxima pergunta. Amiga, conta se você já se machucou cortando. Morro de medo de usar uma faca grande. Gente, não precisa ter medo da faca grande, não. Minha primeira história é com uma faquinha desse tamanho aqui, ó. Foi numa manga, tá? A gente tava nas primeiras aulas de prática e acho que era café da manhã, não lembro o que era, mas sabe aquelas mangas que vocês veem por aí, que elas são cortadinhas em cubinhos, assim, que ela fica na própria casca, e a gente abre assim, ela fica os cubinhos pra tu ir pegando os cubinhos pra comer? Eu fui cortar essa manga e eu peguei minha faca de legumes, que ela é desse tamanico aqui, tá? E eu comecei assim, ó, cortei um, cortei dois, cortei três, gente, na terceira ele tirou um talo assim, ó, passou da casca da manga, tudo, pegou um pedaço da minha mão aqui, e eu rasguei. Eu até tinha cicatriz há um tempo atrás, mas não tem mais. Eu rasguei aqui, ó, um pedacinho aqui, ó. E aí foi o primeiro corte que eu fiz, era uma faca desse tamanho. Então, assim, não precisa ser uma faca grande. Cada um escolhe a sua faca quando entra na faculdade, tinha as polegadas lá e tal, mas, né, só também escolher uma faca menor, se tu tá com medo da faca muito grande. Mas a gente se cortava de qualquer jeito. Gente, se tem uma coisa que tu vai fazer na faculdade de gastronomia é se machucar, se cortar, baixar a pressão porque tá muito quente. Isso já foram algumas vezes, muitas vezes que eu passei mal. Mas teve uma vez que o óleo, eu fui fritar uma lula, nunca vou esquecer também. A gente criou uns traumas que, olha, fui botar uma lula e ela tava com água nela, e pra quem não sabe, isso faz com que o óleo exploda, né, coisei. Eu coloquei, na hora que eu coloquei a lula, juro, na hora que eu coloquei a lula, ela espirrou e ela espirrou dentro do meu olho. Eu achei que eu ia ficar cega. Ai, foi uma dor, gente, foi horrível. Mas tudo
ó, não sobrou nada, não tem uma cicatriz, não tem nada de nada, então tá tudo certo. Muita queimadura. Acho que a gente se queima muito mais na faculdade do que a gente se corta. Mas igual a gente se corta também. Tem aquelas camisinhas pro dedo, bota a luva, bota o band-aid, segue em frente. É isso aí, gente. Não tem muito mistério, não. Próxima pergunta. Uma amizade da faculdade pra vida. Isso é uma coisa que a gente aprende nessa vida, né? Que amigos são poucos e bons, que a gente passa momentos incríveis com muitas pessoas, mas que, né, pra ser amigo mesmo é mais difícil. Mas eu tenho 3 amigas que da faculdade, assim, eu levo até hoje comigo, a gente tem muito contato ainda, que é a Cássia, que eu já indiquei pra vocês no meu Instagram. Ela tem uma doceria em Canoas, no Rio Grande do Sul, chama Doceria da Frida, vou deixar aqui pra vocês. E ela é maravilhosa em tudo que ela faz, então quem tiver oportunidade, vai lá, deixa lá um carinhozinho pra ela. A Cássia. A Ana, que também fez faculdade comigo, ela saiu da gastronomia, ela se formou comigo e foi pra Pelotas fazer nutrição, que acho que ela quis imergir, é assim que fala? Ih, gente, não sei, mas ela quis se aprofundar, vamos usar assim, ela quis se aprofundar mais nessa parte mesmo da gastronomia funcional, saudável e tal, e ela foi pra nutrição, pra casar junto às 2 faculdades. Tá lá em Pelotas também, maravilhosa, minhas saudades. E Dona Bruna, que não era da minha turma, porque a Ana e a Cássia eram, mas a Bruna era minha caloura, a gente deu monitoria pra ela, se eu não me engano, numa matéria, enfim, a gente ficou amigas. E Bruna mora no Rio de Janeiro, e anotem que quando eu for, vai ter vídeo aqui no canal, porque ela tá trabalhando num lugar, amiga, mais que merecido, tô muito orgulhosa, porque realmente o lugar é muito legal. Então, assim, me aguarde que eu vou aí te visitar e vai ter vídeo. Acho que são isso, gente, de amizade da faculdade. Tem o Luiz Fernando também, mas ele não merece ser mencionado. Já mencionando, porque ele some e tal. Mentira, gente, o Luiz Fernando é muito legal. Também é dos meus amigos da faculdade, só tinha esquecido dele. Que eu falei que são 3 amigas, não sei o que lá. Agora eu lembrei do Luiz. Mas também é um mineiro. Ele tá lá em Pouso Alegre, se eu não me engano. Eu vou errar agora a falar o nome da cidade. Mas eu acho que ele tá em Pouso Alegre, ele tem uma confeitaria e são bolos maravilhosos, juro. Quem puder, vai lá no Instagram. Eu não vou saber agora, Luiz Fernando Confeitaria? Não sei, mas vou deixar aqui pra vocês, tá? Ou aqui na descrição, enfim. Vou indicar meus amigos pra vocês, porque eles são muito, muito, muito bons no que eles fazem, não é à toa. O que mais? Próxima pergunta. Qual foi a sua maior gafe na cozinha? Olha, eu já contei uma história no meu Instagram que, na verdade, assim, não foi uma gafe na cozinha de erro na gastronomia. Foi porque eu falei besteira mesmo numa aula. A gente tava numa... Era em bancadas, tá? Pra quem nunca viu, enfim, pra eu explicar melhor. A gente ia pra aula... depois vão perguntar aqui, na verdade, eu explico melhor. Calma, não vou explicar agora. Mas enfim, a gente tava na bancada lá, que tinha mais pessoas, eu tava conversando, a gente tava fazendo comida e tal, só que tava conversando de besteira. E aquele barulho na cozinha, gente, de forno, diz, professor pra um lado, conversando, faz, não sei o quê. De repente ficou um silêncio e eu não percebi. E eu tava falando o quê? Atenção agora pra menores de 18 anos. Eu tava falando que eu não entendia como que nesse mercado não existia uma camisinha de sabor salsinha, porque tinha sabor, tudo quanto era tipo, caipirinha, uva, não sei o que lá. E eu falava que salsinha era o melhor cheiro, o melhor sabor, sei lá. E eu falei isso muito alto, o professor ouviu, todo mundo ouviu, foi um mico. Aí foi ó, gente. Mas gafe na cozinha, de errar uma coisa assim, não tô lembrando, eu acho que não tive, não sei. Se eu tiver, eu conto outro dia. Vamos pra próxima. Fala sobre estágios durante a faculdade. Então, temos um estágio obrigatório, que ele fica nesses primeiros 2 anos que eu falei pra vocês da prática. Nos últimos 6 meses, a gente faz o estágio obrigatório e o trabalho da conclusão que eu falei pra vocês, que é o tal do TIC. Então, e aí cada um podia escolher. A faculdade tem contatos com muitos restaurantes do Brasil e do mundo. Teve gente que foi fazer lá com a Alex Atala, teve gente que foi fazer com a Helena Rizzo, teve gente que foi pra milhões de lugares, tá? Eu escolhi o meu estágio, eu fui pra Porto Alegre, porque sempre foi um sonho meu morar lá, minha família inteira é de lá, pra quem não sabe. E eu sempre quis morar naquela cidade, sempre achei também que tem uma gastronomia muito boa. Não queria ir pra São Paulo, nem Rio de Janeiro, nada assim. E também não queria ficar em Balneário Camboriú, porque teve muita gente que acabou ficando lá, até por já trabalhar em outra coisa, ou sei lá, enfim, não poder fazer o deslocamento do aluguel. Porque a gente tinha 30 dias obrigatório de estágio pra fazer nesse lugar. Então, assim, não era, vou largar tudo aqui e vou pra uma outra cidade fazer o estágio, sabe? Então, teve gente que não... Mas eu fui e fiz num restaurante que chamava Che Felipe. Ele já fechou uns anos atrás.
mas ele era um restaurante com um chefe francês bem rígido, mas assim, foi uma experiência maravilhosa, graças a Deus, comigo ele não teve problema, mas ele era daquele chefe, quem já assistiu aqui um cara que chama Gordon Ramsay? É mais ou menos desse tipo, tá, gente? Mas o meu estágio, assim, eu aprendi demais. Quando eu cheguei lá, eu era a única mulher da cozinha. Tinha uma outra senhora que ajudava na louça, a lavar a louça. Mas eu era a única mulher da cozinha. E ainda o menino da praça das entradas foi embora, tipo assim, uma semana depois que eu cheguei, alguma coisa assim. E aí a gente teve que se revezar, porque daí eu tive que assumir a praça. Na verdade, daí o menino da confeitaria foi pra Praça das Entradas e eu assumi a Praça da Confeitaria. Vocês imaginem eu assumindo uma confeitaria de um restaurante clássico francês. Ele servia assim, menu degustação, sabe assim, era tudo, sabe? Então, mas lá foi muito legal, aprendi demais. Os meninos até hoje, assim, sei lá, eles são muito incríveis. O Rodrigo acho que tá até em Portugal, um dos meninos, enfim. Não, acho que o Maurício tá em Portugal. Enfim, não importa. Todos eles são muito bem sucedidos, eles eram muito bem no que eles faziam, muito bons no que eles faziam. Gente, tô enrolada. E lá também a gente teve eventos que eles faziam, às vezes, eventos também, eu adorava fazer os eventos do Chef Felipe. Enfim, foi muito bom o meu estágio de verdade. E aí a gente tinha que fazer esse estágio obrigatório de 30 dias, eu fiz acho que 44, eu fiz mais. E, nossa, gente, no meio eu ainda tive uma pneumonia, um princípio de pneumonia lá em Porto Alegre, foi uma função, minha mãe teve que sair daqui pra lá, ai, foi uma correria, mas foi isso, esse foi o meu estágio. Temos 23 minutos de vídeo. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em 2. Já respondi algumas perguntas. Vou responder mais uma. Calma, vou responder mais uma. Tem muita aula prática? Como são? Aqui, ó, que eu falei que eu queria explicar pra vocês exatamente como era a aula. Vamos lá. Vamos deixar essa por último aqui desse vídeo e depois eu faço a parte 2 com os outros vídeos, com as outras perguntas. A aula, gente, a gente chegava nessa parte das aulas práticas, tá? A gente chegava, eu vou dar o exemplo, cozinha italiana. Aí a gente ia pra sala de aula, tinha assim, 1 hora, depende da quantidade de pratos, depende do tempo de preparo depois. Os professores sabiam que os preparos iam demorar muito, eles já davam uma aula mais rapidinho, enfim. Mas antes a gente tinha uma aula teórica, que eles explicavam ou a história do país, ou dos pratos que iam ser feitos naquele dia, sabe assim, eles davam sempre um background pra gente, quando chegar na cozinha, só chegasse e realmente cozinhasse, sabe? Eles davam uma passada na receita com a gente, assim, ó, tipo, isso aqui, ó, tá escrito lá embaixo, mas é pra fazer primeiro, sabe? Assim, então, tipo, eles sempre davam uns toques, a gente aprendia bastante nessa aula teórica, e aí ia pra prática. Eu ainda estudava à tarde, gente, nossa, que função. Eu acho que eu engordei uns 7 quilos, porque ainda no início da faculdade eu morava aqui em Floripa e ia pra Balneário. Eu estudava à tarde. 9 horas da manhã eu acordava, tomava meu café, isso aqui, me ajeitava. 11 e pouco eu tinha que estar no centro de Floripa pra pegar uma van pra ir pra Balneário. 1 e pouco começava a minha aula, mas eu chegava lá e eu almoçava, porque, né, tinha que almoçar. Porque a gente ia comer mesmo as comidas só, tipo, 5 horas da tarde. Então não tinha como eu esperar, sabe? Se fosse ali 1 e pouco, 2 horas, que a gente já saía comendo, mas não, né? Tinha toda a aula teórica, aí tinha que fazer as comidas. Então, pra comer era só 5, 6 horas da tarde. E aí eu comia, porque, né, a gente tinha que degustar e comer tudo que tu não come lá, ou ia pra funcionário da própria ali cozinha, mas as comidas não podiam sair de lá, então ia fora, ia no lixo mesmo. Então a gente fazia questão de comer muito, ainda mais que eram umas coisas bem diferentes e tal. Aí sim, a gente chegava na aula prática com todo o background, podendo cozinhar e tal. E aí eu comia de novo, 5 e pouco da tarde, pra daí depois chegar em casa, 9 horas da noite em Floripa de novo, 9 e pouco, 10 horas, ter que jantar pra daí dormir e tal no outro dia. E ficou bem cansativo pra mim. Então, acho que eu fiz isso acho que uns 4, 5, talvez 6 meses, não sei. Foi uns meses aí que eu fiz isso, que era bem puxado, mas depois eu me mudei, fui morar com uma amiga, enfim, péssima experiência. Já começo falando. E aí, na aula prática, a gente fazia como? Era bancadas, normalmente a gente escolhia, tinha poucos professores que faziam questão de escolher ele mesmo a bancada, mas senão a gente ficava assim, entre 5 colegas, e aí, dependendo do dia, a gente tinha assim, 3, 4, 6, 7 receitas, e aí a gente dividia entre a gente, e no final a gente juntava os pratos, juntava a comida, enfim, e aí fazia a degustação com o professor, mostrava tudo lá e tal, mas tanto que teve coisas que eu não fiz na faculdade, que eu não cozinhei, porque foi um colega meu que fez. Claro, eu tava ali junto, eu vi como é que fazia e tal, mas não era eu que tinha feito, sabe? Então era sempre essa divisão e é isso. Tanto que a gente lavei muita louça, porque era aquela divisão de tipo,
louça, quem cozinha o quê, por quê, quanto que ia demorar, aí tá fazendo não sei o que, já lava a louça do outro, sabe assim? Então sempre foi meio... A bancada, a gente sempre se uniu muito, a gente também fez umas amizades boas na faculdade por causa disso. Eu acho que também muita gente saiu de lá com bastante amigos, porque no fim a gente tinha que fazer essa amizade de todos os dias, então é isso, a aula prática era desse jeito. É isso, gente, eu vou ter que fazer parte 2, porque ainda tem várias perguntas, tá? Eu respondo outro dia pra vocês. Quem quiser deixar mais perguntas, deixa aqui nos comentários, que eu já junto com essas aqui, já respondo no próximo. E é isso, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, pelo amor de Deus, não custa nada, tá? E se inscrever aqui no canal, quem não é inscrito, me seguir lá no Instagram. Temos também TikTok, Twitter, todas as redes sociais, é tudo igual, é tudo Marie com Fome. Então é isso, até o próximo vídeo.